Toda grande guerra de tecnologia começa antes de o público entender que ela existe. A disputa entre Google e OpenAI parece recente porque ganhou rosto quando os chats com IA explodiram. Só que na prática, essa briga vinha sendo preparada havia anos, quase em silêncio, dentro de laboratórios, papers, data centers e produtos que milhões de pessoas usavam sem pensar muito no que estava por trás. A parte que eles preferem não enfatizar é simples. Não se trata apenas de quem faz a melhor inteligência artificial. Trata-se de quem controla a interface, a infraestrutura e o hábito de uso na próxima era do software. Antes do chatbot virar febre, a IA já estava em toda parte. O Google a usava para entender intenção de busca, ordenar resultados, traduzir textos, filtrar spam, reconhecer voz, recomendar vídeos e otimizar anúncios. Era uma inteligência diluída no sistema, poderosa, rentável e quase invisível. Para o usuário comum, aquilo não parecia uma revolução. Parecia só a internet funcionando bem. Esse detalhe importa, porque explica por que o Google entrou na nova fase com tanta vantagem técnica e, ao mesmo tempo, com uma vulnerabilidade inesperada. Ele dominava a IA de bastidor, mas não tinha transformado essa força em uma experiência conversacional central para o grande público. A mudança de ritmo começou com uma peça fundamental da história recente da computação: os Transformers. Essa arquitetura alterou o jogo ao permitir que modelos lidassem com linguagem em uma escala muito maior, capturando relações entre palavras, contexto e sequência com eficiência superior ao que vinha antes. Em vez de apenas classificar ou prever pequenos trechos de informação, os modelos começaram a demonstrar capacidade de resumir, responder, reescrever, explicar e gerar texto com uma fluidez que parecia qualitativamente diferente. Esse foi o momento em que IA deixou de ser só um sistema de apoio para virar um candidato à interface. E aqui aparece uma ironia que alimenta o conflito. O Google participou de forma decisiva da base científica que ajudou a empurrar essa transformação. Só que existe uma distância enorme entre contribuir para a pesquisa e capturar o imaginário do mercado. A OpenAI enxergou que não bastava ter um modelo impressionante. Era preciso colocá-lo na frente das pessoas, do jeito mais simples possível. Em vez de um painel técnico, uma conversa. Em vez de uma demo para especialistas, uma caixa de texto que qualquer pessoa conseguia entender em segundos. Quando o ChatGPT apareceu, a percepção pública sobre IA mudou de temperatura quase instantaneamente. Aquilo que parecia laboratório ganhou cara de ferramenta de trabalho. Programadores começaram a pedir ajuda para escrever e revisar código. Professores testaram explicações e resumos. Equipes de atendimento imaginaram roteiros automáticos. Profissionais de marketing passaram a gerar variações de texto. Gente comum percebeu que dava para perguntar, ajustar, insistir e obter algo útil sem aprender nada sobre redes neurais. O feito da OpenAI não foi apenas técnico. Foi uma decisão de produto brilhante. Simplificar o acesso ao ponto de transformar curiosidade em hábito. Para o Google, o risco era maior do que parecer atrasado em uma tendência. O problema era ver nascer um comportamento que mexia na raiz do seu negócio. Durante décadas, a web treinou as pessoas a digitar palavras-chave e clicar em links. De repente, outra lógica surgia: escrever uma pergunta inteira e esperar uma resposta pronta. Buscar e conversar começaram a disputar o mesmo espaço mental. Isso não destrói a busca de uma hora para outra, mas muda a expectativa do usuário. E quando a expectativa muda, produto também precisa mudar. Só que a guerra não ficou na superfície do chat. Ela ganhou escala de verdade.
quando as APIs entraram em cena. Esse foi o momento em que a IA deixou de ser somente uma experiência de front-end e virou componente de software. Desenvolvedores passaram a encaixar modelos em CRMs, sistemas de atendimento, plataformas de vendas, ferramentas internas, analisadores de documentos, classificadores, copilotos e agentes. Em vez de abrir uma aba e conversar, empresas começaram a embutir IA em processos que já existiam. Essa camada é menos chamativa, mas talvez seja a mais valiosa. Quem vira infraestrutura de milhares de produtos cria dependência, ecossistema e receita recorrente. É exatamente nessa etapa que Python se torna personagem central da história tech. Para entender por quê, vale voltar ao fim de 1989. Guido van Rossum iniciou, durante as férias de fim de ano, um projeto pessoal influenciado por ABC, mas com uma ambição prática muito clara: criar uma linguagem mais agradável, mais legível e menos áspera para resolver problemas reais. O nome Python veio de Monty Python, revelando o espírito menos sisudo do que o padrão da época. Parece detalhe folclórico, mas não é. A filosofia por trás da linguagem ajudou a construir um ecossistema inteiro orientado à clareza, experimentação e manutenção. Décadas depois, essa escolha conversa perfeitamente com IA e automação. Quando alguém precisa testar um script que lê um arquivo, chama uma API, organiza dados, aplica uma regra e devolve um resultado útil, Python reduz atrito. Sua sintaxe favorece leitura. Sua comunidade produz bibliotecas. Seu uso em dados e ciência acelera a passagem entre experimento e aplicação. O tutorial oficial do Python destaca justamente essa combinação rara: facilidade de aprender, estruturas de dados eficientes e uma abordagem simples, mas eficaz, de programação orientada a objetos. Em uma corrida em que prototipar rápido pode valer milhões, isso faz diferença concreta. A OpenAI entendeu bem esse terreno. Ao expandir sua plataforma de API e publicar guias de melhores práticas de segurança, ela não estava apenas oferecendo acesso a modelos. Estava convidando desenvolvedores a construir em cima deles. A missão pública da empresa fala em criar uma AGI segura e proveitosa, e suas páginas de pesquisa reforçam essa visão de longo prazo. Ao mesmo tempo, sua estratégia de deployment mostra algo bem pragmático: a pesquisa só muda o mundo quando vira ferramenta utilizável. Essa ponte entre laboratório e produto foi uma das grandes alavancas da empresa. Do lado do Google, a reação veio em várias frentes, mas a natureza da disputa já havia mudado. Não era mais apenas uma corrida por relevância em busca. O campo de batalha passou a incluir nuvem, produtividade, assistentes, programação, dispositivos e integração corporativa. A pergunta deixou de ser quem responde melhor a uma questão isolada. Passou a ser quem se torna a camada padrão da computação assistida por IA. Quem estiver dentro do fluxo de trabalho captura mais contexto, mais uso e mais valor. Enquanto isso, uma terceira via complicou ainda mais a história: modelos locais e ferramentas abertas. Soluções como Ollama popularizaram a ideia de executar modelos fora das grandes plataformas, o que altera a conversa sobre privacidade, custo e controle. Nem sempre faz sentido pagar por uma API remota se a tarefa pede previsibilidade de gasto ou sigilo operacional. Em outras situações, a escala, a qualidade e a conveniência da nuvem vencem. O resultado é um mercado menos simples do que uma disputa entre dois gigantes. A guerra bilionária entre Google e OpenAI pressionou todo o ecossistema a amadurecer mais rápido. E o que vem depois? A próxima fase da IA não será decidida apenas por quem gera respostas mais elegantes.
O movimento real está em conectar modelos a arquivos, memória, navegadores, bancos, agendas, ferramentas e processos de negócio completos. Em outras palavras, sair da conversa e entrar na automação de ponta a ponta. É aqui que a história volta a fazer sentido para o universo do canal. Python, APIs, bots e produtos reais não são acessórios dessa transformação. São o chão onde ela acontece. Se existe algo que essa guerra revela, é que tecnologia poderosa não vence sozinha. Ela precisa de interface, distribuição, ecossistema e linguagem adequada para ser transformada em solução concreta. O Google tinha profundidade técnica e alcance planetário. A OpenAI converteu capacidade em experiência cultural e plataforma de desenvolvimento. Python, por sua vez, funcionou como o idioma operacional dessa nova etapa, porque permite que uma ideia saia do papel, vire script, depois protótipo, depois produto. A parte escondida da guerra não é uma conspiração. É algo mais interessante e mais decisivo. A disputa real acontece menos nos anúncios grandiosos e mais no software que as pessoas usam sem entender. Quem dominar essa camada invisível não apenas ganhará mercado, vai redefinir a forma como trabalhamos com informação, código, automação e decisão. E nesse cenário, a batalha entre Google e OpenAI é só a face mais visível de uma mudança muito maior.